Ó, se não fosse por liberdade de escolha, por que a alegria da salvação no céu e na terra? As palavras que evidenciam a liberdade do homem aceitar a vontade de Deus ou não são semelhantes a estas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, perecereis à espada, porque a boca do Senhor o disse. Escolhei vós hoje a quem servais, se ao Deus dos vossos pais, ou aos ídolos e outros deuses das nações. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas a palavra que vem da alegria da salvação diz: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a perguntar e dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes o cego de nascença: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Disse Jesus: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 9, 25 a 27. P. Os arrependimentos de Israel seriam arrependimentos de Deus num cenário de induzir crenças? Verdadeiramente, o Senhor é um Deus que se arrepende, mas mesmo Deus habitando no meio de Israel, seja no cativeiro, no deserto, na terra prometida, a vontade do seu povo, a vontade do Senhor teu Deus, sempre esteve em evidência e nem sempre foi a vontade do povo a mesma vontade de Deus. Então, sempre houve a vontade de Deus e a vontade do povo. Em muitas questões sociais e religiosas, Deus, operando a verdade exposta e explícita da lei, suportou com muita paciência a vontade de seu povo quando escolhiam o caminho da perdição e o afastasse de Deus. Mas sempre esteve com amor suficiente para que, na liberdade de escolha e do arrependimento, o seu povo pudesse voltar à comunhão anterior. Felicidade nossa que temos Deus, o Deus que se arrepende tanto do bem quanto do mal. E ficou escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisesse. Eis que a vossa casa vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 13, 34 e 35. R. Para que o crédito e glória da fé e da salvação, se tudo for minimamente programado antecipadamente? Os minimamente controlados para entenderem as maravilhas de Deus
não se maravilhariam com nenhuma delas. E se a maravilha fosse já programada para acontecer, seria uma mentira antecipada sobre o nada. Não se perguntaria: que homem é este? Se prévia e antecipadamente o que se ignorar e o que se descobrir já houvessem acontecido antes, seria uma maravilha inglória para o que a forjou. Se houvesse algumas coisas maravilhosas demais ao Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus não seria tão admirável para que se proclamasse dele: que homem é este? O que é isto? Maná. Estávamos como os que sonham. Verdadeiramente, nunca vimos tal em Israel. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ver e saber antecipadamente não é determinar que aconteça para ser verdadeiro depois. É a verdade que, tomando conta de si mesma, é o que anuncia que será, faz e o que está por fazer no futuro feito. A glória da fé e da salvação consiste em poder viver dentro do homem, o habitar nas trevas e o ter chegado ao monte palpável, aceso em fogo, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 18 a 24. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há arrependimento pela razão, pelo medo, pelo castigo, por causa do dano, porque se sensibilizou com a própria queda, mas todos passam pela liberdade de escolha do homem. Contudo, todos esses elementos podem ser ignorados, rejeitados, renunciados pelo homem na sua liberdade de escolha. Os homens se batem e se debatem por causa do julgamento que exercem sobre as Escrituras Sagradas, porque estão em ressentimento contra Deus, mesmo negado e imperceptível. E ao homem fica mais fácil entender que Deus determinou tudo antecipadamente, em todos os detalhes, do que admitir liberdade em Deus e liberdade no homem. É mais fácil e mais aceitável o Deus que mata, que deixa ter fome, envia a guerra ou envia para a guerra, humilha e pode lançar o corpo e a alma no inferno de fogo. Fica bem mais fácil crer em Deus assim do que tentar entender as respostas de por que Deus não nos impediu de pecar contra Ele? E por que não eliminou o mal definitivamente ontem? São ecos das palavras que foram ditas para Eva e que Eva também disse para Adão de forma sutil, uma forma de reclamar contra Deus, murmurar contra Deus, confessar que está fora,
do lado de fora. Aquele que tem, muito lhe será dado, mas o que não tem, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. O alvo de contradição, a pedra de tropeço, a rocha de escândalo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor.